Começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito à informação. O artigo 5º garante o acesso à informação, mas resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão e determina que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, que devem ser repassadas no prazo da lei. Só estão protegidas aquelas em que o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Também está no artigo 5º a concessão de habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa, que constem de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para retificação de dados. E para falar sobre o direito à informação, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira. Ele é mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo e foi secretário de Reforma do Judiciário. Seja bem-vindo, doutor Marivaldo. Esse direito à informação é respeitado no Brasil? Olha, o direito à informação, ele é respeitado, porém, falta uma regulamentação mais clara, mais transparente, mais sistematizada sobre o acesso à informação. E é exatamente esse o objetivo do projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a aprovação no Senado Federal. É regulamentar o acesso à informação, é assegurar o princípio de que toda informação pública é, por princípio, aberta ao público, salvo algumas exceções específicas em que ela pode ter restrição de acesso, ou seja, qualquer cidadão pode acessar essas informações, seja para esclarecimento de situações coletivas ou pessoais, seja para fiscalização do andamento da própria administração, salvo exceções, casos em que envolva risco à soberania nacional, à integridade do território nacional, salvo esses casos específicos. Também está aqui conosco o diretor do Departamento de Relações Internacionais na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Fábio Balestro. Ele é mestrando em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua na área social e de direitos humanos. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Ter acesso às informações é parte da garantia da democracia? Com certeza. Não é à toa que, como tu mencionaste na abertura, nós temos 3 incisos do artigo 5º, tratando justamente da questão do acesso à informação. É fundamental para a sociedade ter conhecimento sobre o funcionamento do governo, sobre as decisões que os governantes tomam, ou seja, quando Kant já inaugurou, no século XVIII, a questão do princípio da publicidade e do próprio acesso à informação por parte dos cidadãos, ele tratava disso como um dos princípios basilares da República, ou seja, é o povo, através do exercício da sua soberania, que designa os seus mandatários, e esse mesmo povo tem o direito de saber o que esses mandatários fazem, o que esses mandatários decidem em seu nome, e não deve de forma alguma ser privado disso. E uma parte importante da história brasileira ainda está sob sigilo. São documentos da época da ditadura. Durante 21 anos, os militares governaram o Brasil. O período foi marcado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar, instituído pelo golpe de 64. Não faltaram denúncias de tortura e muitas pessoas simplesmente desapareceram. Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. Sou Maurício Grabois, militante político. Desapareci no Natal de 1973, quando comandava a guerrilha no Araguaia. Sou Helene Guariba, professora universitária e diretora de teatro. Fui presa em 1970 e barbaramente torturada. Rostos famosos relembram a história de pessoas que ficaram conhecidas pela violência sofrida. Muitos foram torturados, outros desapareceram. A Comissão de Familiares contabiliza cerca de 380 vítimas do regime que ainda não foram encontradas. 47 anos depois do golpe de Estado que derrubou o governo de João Goulart e deu início à ditadura, parte da história do Brasil permanece sob sigilo. O Arquivo Nacional, em Brasília, guarda mais de 16 milhões de folhas de documentos da época.
O acervo do extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, só existe em microfilmagem e tem outros 240 milhões de documentos. Mas apenas parte deste material pode ser consultada. Arquivos pessoais e aqueles classificados como secretos e ultrasecretos têm acesso restrito. A pressão para que o Brasil abra os arquivos da ditadura é cada vez maior. A Procuradora Federal de Direitos do Cidadão, Gilda Carvalho, criou o grupo de trabalho Direito à Memória e à Verdade, que busca dar subsídios para decisões judiciais. Para ela, é preciso garantir o acesso aos documentos. Quando nós nos aprofundamos mais a mais, abrimos os nossos arquivos para os pesquisadores e estudantes, nós estamos caminhando para uma democracia mais forte, mais intensa, que é isso que acontece nos países, né, em que existe uma plena democracia em que todos podem ter acesso, todo cidadão brasileiro e estrangeiro poderá ter acesso a essas informações. Doutor Fábio, voltando a falar de democracia, então, como é que o Brasil é visto pela comunidade internacional por manter parte dos arquivos em sigilo? Veja bem, embora haja uma certa pressão da comunidade internacional, essa questão do acesso à informação ainda é algo complexo de ser tratado em diversos países. O Brasil vai avançando significativamente nesse campo, especialmente agora com esse novo projeto de lei e com o forte compromisso da própria presidenta Dilma em liberar essas informações ao público. E, na verdade, nós devemos prestar contas muito antes que a comunidade internacional ao próprio povo brasileiro. Ou seja, o povo tem o direito de saber o que ocorreu nesses anos, o que ocorreu nesse período. Toda essa questão do acesso aos arquivos, ela pode ser muito bem resumida a uma única pergunta, que é se depois de mais de 20 anos passados do fim da ditadura, nós ainda vamos permitir que aqueles que nos tiveram por anos e anos a fio sob o jugo autoritário ainda vão deter o poder sobre a nossa história, ainda vão deter o poder de nos dizer o que nós, a população brasileira, podemos ou não saber. Que outros países que o senhor se refere? Veja bem, eu não posso, até por uma questão de diplomacia aqui, nominar países que eventualmente vão gerar repercussões. Mas é uma questão que eu gostaria de me referir, que a Unesco hoje ela tem uma campanha muito bonita pela questão do acesso à informação em diversos países, e inclusive acolheu o nosso acervo de arquivos da ditadura dentro do âmbito do seu projeto Memória do Mundo, que justamente busca tratar do patrimônio documental da humanidade. Doutor Merivaldo, qual a justificativa dos que defendem que parte desses arquivos permaneçam em sigilo? Veja, é importante ter um esclarecimento sobre que sigilo é esse. Primeiro que, assim, em 2005, o governo do presidente Lula editou um decreto determinando a desclassificação de todos os acervos relacionados aos órgãos de informação da época do regime militar. Todos esses acervos, e esses que foram mostrados ali, foram encaminhados ao Arquivo Nacional. A partir desses acervos, o Arquivo Nacional identificou uma série de outros aparelhos de investigação, ou seja, órgãos setoriais de informações existentes em várias empresas, ministérios, órgãos públicos. E esses documentos também têm sido encaminhados ao Arquivo Nacional, e aí um esforço muito grande, inclusive, da atual presidenta, enquanto ministra da Casa Civil, que determinou o imediato recolhimento desses acervos ao Arquivo Nacional. O que foi para o Arquivo Nacional, em tese, está livre de qualquer sigilo. Qual é a restrição que ele tem? A restrição existente é relacionada à informação que se relaciona à intimidade, vida privada, honra e imagem, que é protegida constitucionalmente e tem na lei também uma proteção de sigilo, que as pessoas não podem ter acesso. Mas isso não impede o acesso à parte do documento que não é sigilosa. Então, todo mundo que tiver interesse de ter acesso ao esclarecimento de fatos históricos desse período vai ter acesso ao documento, desde que suprimida, tarjada ali, a parte relacionada à intimidade, honra e vida privada, porque isso poderia gerar uma responsabilização da administração pública pelo fornecimento dessa informação a quem não é o diretamente interessado, a pessoa que não está diretamente ali envolvida, ou seja, ela só pode ser liberada para o titular da informação, para o familiar ou para o sucessor ou a pessoa autorizada. Essa parte sigilosa são os arquivos ultrasecretos?
Não necessariamente, são informações relacionadas à intimidade. Então você tem lá uma informação descrevendo um fato pessoal que se passou com uma pessoa, porque os documentos dessa época, o sistema, os órgãos de informação, eles vasculhavam tintim por tintim a vida das pessoas. Então, de repente, tem informações ali que ferem a intimidade da pessoa e que não poderiam ser tornadas públicas. Por isso que tem essas exceções. Já as informações relacionadas à atuação do regime, todas essas informações que estão no Arquivo Nacional estão disponíveis para serem consultadas. Agora, doutor Fábio, a gente vê notícia dos familiares de vítimas, de desaparecidos, reclamando que eles não têm acesso total aos documentos. Por que isso acontece? Infelizmente, de fato, os familiares muitas vezes não têm acesso aos documentos e há, inclusive, uma certa celeuma em torno mesmo da própria existência desses documentos. É fundamental para isso que nós consigamos avançar com esse projeto de lei de acesso à informação e também com a própria questão da Comissão Nacional da Verdade, para que possamos esclarecer esses fatos, ter acesso a esses arquivos, desclassificá-los. Aliás, eu gostaria de salientar que desde o princípio, nesse novo projeto de lei de acesso à informação, que estabelece um novo paradigma para a informação pública, como o Dr. Marivaldo colocou, ou seja, que a partir de agora nós teremos a publicidade como princípio e o sigilo como absoluta exceção. Já lá, no projeto original enviado pelo Executivo Legislativo, se encontra a desclassificação imediata de quaisquer arquivos e documentos que digam respeito a violações de direitos humanos e direitos fundamentais. Agora, doutor Marivaldo, doutor Fábio disse aí de alguns documentos que não se tem certeza se existem ou não. Tem como saber o que foi realmente destruído? O grande problema que a gente tem é que a legislação anterior permitia a destruição de documentos, né? E isso fez com que grande parte da história acabasse se perdendo. Daí um grande esforço do governo federal, não só em decretar a abertura desses documentos, o que foi feito por meio do decreto do presidente Lula em 2005, mas também da criação de mecanismos que permitam a reconstrução de fatos históricos relevantes que podem ter se perdido nos arquivos públicos, né? Aí nós temos como exemplo a Comissão sobre Mortes e Desaparecidos, que fica na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós temos a Comissão de Anistia, que fica no Ministério da Justiça, e temos também a criação da Comissão da Verdade, projeto que hoje tramita na Câmara Federal e terá um papel muito importante para o esclarecimento desses fatos, e sistema que seria concluído, completado, complementado com a aprovação do projeto de lei de acesso à informação, que tem o acesso pleno como princípio de qualquer informação pública. Então, digamos que todo esse sistema vem para tentar reconstruir esses fatos históricos que não podem ser comprovados por meio de arquivo. Some-se a isso o grande esforço empreendido pelo governo federal desde de 2003 para que os documentos existentes nos acervos da administração pública sejam encaminhados ao Arquivo Nacional, onde eles são tratados, são organizados e disponibilizados a qualquer cidadão que tenha interesse, com grande parte do acervo que já está lá. Nós vamos voltar a falar mais sobre a Comissão da Verdade daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.